Oi pessoal, professora Elaine, que saudade de vocês. Hoje a aula vai ser direcionada para a segunda série do ensino médio. Não poderia começar minha aula diferente, então está aí para vocês uma frase para vocês refletirem. Então eu fiz aqui um roteiro de aplicação, tá? Nós vamos utilizar o volume 1 do caderno do aluno. O tema proposto vai ser gráficos de funções para a gente dar sequência nas aulas. As habilidades é saber construir o gráfico de funções trigonométricas. Coloquei aqui para vocês um resumo. Então, eu coloquei aqui, você aprendeu? Aprendeu. Vamos recapitular, tá? Aqui eu coloquei para vocês o ciclo trigonométrico, certo? Então, eu coloquei bem no início da construção dele. O que eu comentei com vocês? Que o ciclo trigonométrico é uma circunferência que ela é orientada, certo? Mas ela é orientada de que forma? Ela é orientada porque ela tem o centro dela, tá? Nós temos o centro, que é a origem do plano cartesiano, o eixo X das abscissas, o Y das ordenadas. Nós temos também o raio, tá? Que é o raio? O raio é do centro até o arco aqui da circunferência. Então, esse raio, ele é unitário. Unitário, o que significa? Significa que o raio é igual a 1. E temos aqui, nós vamos trabalhar com ela no sentido que anti-horário. Agora nós vamos fazer a localização da extremidade de um arco neste ciclo trigonométrico. Então, vamos analisar a figura que nós temos aí. Nós temos os dois eixos cartesianos, certo? Nós temos o eixo X e o eixo Y. No eixo X, observa, nós temos a origem, que é representado pelo 0, e nós temos até a extremidade 1, certo? Por quê? Porque o raio é igual a 1. Do seu lado esquerdo, menos 1, certo? Nas ordenadas, 1 e menos 1. Se eu caminhar, como eu disse para vocês, no sentido anti-horário, o que eu vou ter? Esses dois eixos, o X e o Y, eles dividem esse ciclo trigonométrico em 4 arcos, que eles recebem o nome de quadrantes. Então, caminhando no sentido anti-horário, nós vamos ter primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e nós temos também o quarto quadrante. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem do ciclo trigonométrico, pelo qual fizemos em sala de aula, vocês estão lembrados? Eu entreguei uma malha quadriculada e juntamente, com a parceria aí dos nossos colegas, um ajudando o outro em equipe, nós construímos o ciclo trigonométrico. Lembram disso? Pode olhar no seu material que com certeza estará lá. Nesse ciclo está representado o eixo dos cossenos, que se você analisar está no eixo X, e o eixo dos senos está representado aí no eixo Y, certo? Lembra que eu comentava com vocês? Seno sobe, cosseno corre? Vocês estão lembrados desta fala minha? O que nós temos também aí? Se a gente analisar todos esses ângulos marcados, nós temos também as extremidades pela qual nós vamos trabalhar, tá? Que é o 0 grau, o 90, 180, 270 e 360.
Então, a gente vai trabalhar, por enquanto, para a construção do nosso gráfico, a gente vai trabalhar estes ângulos. Agora, tem o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Se você analisar a figura, nós temos a circunferência, tá? Analisem bem aí do seu lado esquerdo. Chamam-se de cosseno e seno do ângulo a abscissa ordenada do ponto M. Então, o que significa? Vamos analisar a figura. Observem bem. No eixo das abscissas, nós temos a representação do cosseno. No eixo das ordenadas, nós temos a representação do seno. Então, quando eu junto, tá vendo? Os valores que estão no cosseno e os valores que estão no seno, eu vou ter o ângulo que está representado aí pela letrinha M. Se você analisar agora, dê uma olhada agora do seu lado direito. Nós temos aí essa circunferência. Nessa circunferência está o quê? Os ângulos e os radianos. Então, são as duas medidas. Então, pode ser ou em ângulos ou em radianos. Então, se a gente, como foi dito, sentido anti-horário, tá? Eu posso falar 0 grau ou 0 radiano. 90 graus ou π sobre 2 radiano, 180 graus ou π radiano, 270 graus ou 3π sobre 2 radiano e uma volta completa 360 ou 2π radiano. Então, como eu comentei na aula passada, num vídeo que eu fiz, nós fizemos essa conversão. Então, se você parar para analisar, quando você coloca 180 no lugar do π, igual aqui, vamos dar um exemplo ali, ó, 90 graus ou π sobre 2. Se você coloca 180 sobre 2, se eu for dividir, vai dar o valor de 90 graus, tá? Então, a representação, ou você pode representar através dos ângulos ou através dos radianos. Vamos pensar qual o valor do seno e do cosseno dos ângulos de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Relembrando toda a circunferência, lembrando que o ciclo, no caso ali, nós temos o raio que ele é unitário, então vamos pensar. Se eu tenho a abscissa, que é representada pelo cosseno, nós temos ali 0 e 1 do lado direito. Do lado esquerdo, 0 e menos 1. Lembram? Nós temos para representar no eixo das ordenadas o seno. Nós temos então 0 mais 1 e do lado inferior 0 menos 1. Lembra? Seno sobe, cosseno corre. Coloquei aqui para vocês o gráfico da função e nós vamos representar o seno. Esta tabela está na página 15 do Caderno do Aluno, volume 1. Então, depois vocês analisem. De um lado aqui está representado em ângulos e em radianos. Por que eu fiz isso? Porque tem exercícios que pode aparecer tanto de um jeito quanto do outro, certo? Do outro lado, eu quero o seno deste ângulo. Então, vamos parar e analisar um pouco. Tenho a circunferência, certo? Eu tenho 0 grau. Então, vamos começar a rodar no sentido anti-horário. Se eu tenho 0 grau, o 0 grau eu estou em cima de qual eixo? Do eixo dos cossenos. Ah, mas a professora está pedindo seno. Então, se eu não estou em cima do eixo que eu estou pedindo, então eu tenho como resultado o 0. Então, vamos lá. 90 graus. Coloca seu dedinho lá no 90 graus. Ah, professora, 90 graus, olha, eu estou em cima
do eixo seno. Seno sobe. Ah, se você está em cima do eixo seno, qual número está sendo representado? 1. Então, a resposta 1. 180 graus. Vamos continuando. 180 graus. Coloca seu dedo no ângulo de 180 graus. Nós estamos em cima do eixo do cosseno, mas não é o que estamos pedindo. Então, vai ficar como resposta, o seno de 180 vai ficar 0. 270. 270 está em cima, está bem na extremidade do eixo seno, certo? Então, ele equivale a menos 1. E 360 graus, uma volta completa. Estou em cima do eixo dos cossenos, então é 0. Aqui eu tenho uma outra linguagem. Então, se a gente analisar, de um lado, do seu lado aí esquerdo, eu tenho uma linguagem que ela está sendo representada na tabela, e do outro lado eu tenho uma linguagem sendo representada através de um gráfico, certo? Então, é o mesmo exercício, porém em linguagens diferentes. Então, vamos analisar aí. Nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Reparem que no eixo X eu coloquei os ângulos, tá vendo? Então, eu coloquei 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí, eu coloquei no eixo Y, eu coloquei a representação do nosso ciclo, como ele é unitário, para cima 1 e para baixo menos 1. Então, vamos pensar. 0, 0. Então, olha onde o ponto onde ela começa a ser traçada. Aí, eu tenho π sobre 2, ele vai até o 1. π, ele fica no 0, então ele fica no eixo. 3π sobre 2, ele desce lá no menos 1, né, negativo. E 2π, ele fica no eixo. Esta é a representação gráfica do seno, também chamada como senoide. Nós temos agora aqui o gráfico da função cosseno. Então, o mesmo esquema. Então, nós temos de um lado os ângulos e do outro lado nós queremos o quê? Buscar qual é o cosseno destes ângulos. Então, vamos começar pelo 0 grau no sentido anti-horário e vamos fazer aquela pergunta. 0 grau, eu estou em cima de qual eixo? Isso você tem que pensar, tem que guardar. Então, eu estou em cima do cosseno, então equivale a 1. Então, o cosseno de 0 é 1. 90 graus. 90 graus, estou em cima do eixo seno. Se eu estou em cima do eixo seno, é o que eu estou perguntando? Não, então é 0. 180 graus. 180 graus, estou em cima, bem na extremidade do eixo correspondente ao cosseno. Então, ele equivale o quê? A menos 1. 270 graus, estou em cima do eixo seno. Ele equivale a 0. E 360 graus, uma volta completa, eu estou em cima do eixo do cosseno, bem na extremidade aí. Então, equivale, cosseno de 360 equivale a 1. E temos também a representação através do gráfico. Então, de um lado, uma linguagem, né, de uma forma que está numa tabela, e do outro nós temos uma linguagem gráfica, ou seja, uma representação no gráfico. Então, nós temos, vamos pensar, no eixo X, nós temos os ângulos, e nós temos no eixo Y, representado por 1 e menos 1. Então, vamos começar. Eu tenho 0, o ângulo, tá vendo? E aí, quanto equivale o cosseno de 0? Equivale a 1. Então, eu vou começar a traçar através do ponto aí determinado do valor 1. π sobre 2, 0, coloco no eixo a representação. π menos 1, desço. π sobre 2, perdão, 3π sobre 2 vai ficar aonde? No eixo. E 2π volta lá representando no 1.
Coloquei aqui um desafio, mas você vai precisar do caderno do aluno, certo? Você vai fazer uma leitura do tema aí proposto, que é gráfico e funções envolvendo seno e cosseno. Ele está na página 15. E você vai desenvolver a atividade 1 proposta no material. Coloquei aqui para vocês dicas para aprimorar seus conhecimentos. Então tem, através desse link, tem uma questão das Olimpíadas de Matemática, e aí você assiste para aprimorar o que você aprendeu. E tem aqui também onde encontrar. Também tem aqui no Currículo Mais Mundo da Trigonometria. Lá também você vai encontrar muitas atividades, jogos a respeito do assunto que a gente está tratando hoje. Referência de material, da onde foi tirado, que eu montei para vocês, certo? Espero que tenham gostado e bom trabalho!